Mandar o quê? Mandar o quê, Arthur? Professor, Ah, esses vídeos a senhora vai deixar no YouTube igual aos outros? isso, deixa tudo lá, tá? Top, Quando eu valeu. terminar a gravação, assim que carregar, eu posto lá, tá? Grupo de WhatsApp, gente, tô por fora. Então, vocês, quem tá organizando essas coisas aí, compartilhe com o pessoal aí. Não me incluam, né? Pra vocês não falarem mal e eu estar lá no grupo. Então é melhor não me incluir. Então vamos lá. Sobre essas duas primeiras aulas, quero ver o que vocês acharam. Assim, vai existir aula das dúvidas, então vamos nos localizar, né? Sei que tem gente que não acompanhou essa semana de aula, não sei se vocês estão alguém está num processo de matrícula atrasado, a gente vai ver depois na chamada. Mas, então, a gente está seguindo direitinho a estrutura do cronograma do curso. A primeira e a segunda aula assíncronas foram aulas de introdução às leis de Newton, que é basicamente uma revisão, e eu acho que o que vocês, né, vão percebendo com a aula de hoje, né, com a próxima também, é que a gente está nas leis de Newton, é uma situação que a gente já cansou de ver, né? Às vezes não cansou, mas já viu bastante, mas o formalismo matemático é que está ficando mais avançado, né? Isso, eu vi que teve problemas com os envios das atividades, principalmente essa, que a primeira foi 13, né? E aí essa foi 10. Enfim, depois eu ajusto isso. E quem não conseguiu enviar lá porque o tempo fechou, pode me mandar por e-mail, como algumas pessoas já fizeram, tá? Agora, gente, prestem atenção sobre essas questões. Então, não deixe para enviar na última hora. Essa questão do horário foi, né, uma confusão que mudou mesmo, mas tem muita gente que fala, minha conexão caiu justamente na hora de mandar. Vai dar problema, né, gente? Os problemas, eles aparecem. Então, deixar para a última hora, evitem isso. E lá, existe o botão de enviar. Então, às vezes, a pessoa coloca lá e fica como rascunho, tá? Aí, depois que fecha o tempo, e aí fechou, né? Então, tem que ficar recebendo essas atividades por e-mail. Isso é ruim para mim, porque me tira meu foco completamente, né, de computar as coisas. Mas beleza, a Professor, gente está num momento de adaptação. Arthur, peraí rapidinho, Rogério, pode falar, Arthur? Ô, professor, não teria como. Não, tá ótimo o prazo de uma semana para entregar, mas não teria como deixar à noite para entregar? A uma hora fica meio apertado. É porque eu sei que não pode fazer de última hora, mas não Não, o sei. problema, Arthur, é justamente você chegar na aula, né? Com, tipo assim, Pronto. você assiste essa aula, você não fez as atividades anteriores, Aham. então é para forçar vocês nesse sentido, entendeu? Ah, entendi o sentido. Tá? Rogério, pode falar. essas atividades das aulas não tem que mandar com o nome da gente escrito na folha, não, né? Não, porque já está associado ao seu nome lá Eu pelo Moodle, tá? confundo que tem algumas que tem outras que não tem. Entendi. Tem não. Pronto. É só o vídeo da gente fazer da atividade que tem que aparecer o rosto da gente, né? Isso. Não necessariamente o tempo inteiro, tá, Rogério? Mas você tem que se apresentar lá no vídeo, Ah, ok. Obrigado. tá? O envio, então, é sempre antes da aula seguinte. Isso, o envio é antes da aula. Então, é para que eu chegue. Sempre vou começar uma aula síncrona tentando. Não. Existe aula de dúvidas, tá, gente? Vai existir uma aula só de exercícios que tá lá no cronograma, se eu não me engano, é depois dessa próxima. Mas obviamente, a gente precisa discutir complicações que vocês tiveram, não necessariamente resolver um exercício, mas às vezes é uma dúvida de muita gente, tá? Então, essa é a ideia de né, ter essas atividades feitas antes da aula síncrona. Então, baseado nisso, o que vocês acharam desse início? Então, vamos pensar nas duas atividades, né? Basicamente, qual que era o objetivo? A gente retomar as leis de Newton por princípio lá, que é fazendo o diagrama de corpo livre, não é isso, gente? Então, era aquele exercício dos dois bloquinhos, é olhar para aqueles blocos, estabelecer o sistema de referência, estabelecer as forças que atuam naquele sistema, e a partir dali, né, desenvolver o problema. E a outra que a gente vai continuar hoje, que é
que é aquela aula em que você precisa utilizar equações diferenciais para resolver o problema. Então, geralmente, você tem a força, né? A partir da força você tem a aceleração, a partir da aceleração você integra e acha a velocidade, integra a velocidade e acha a posição. Então, esse é o objetivo fundamental, né? Chegar na posição de um corpo em função do tempo, porque aí você caracteriza o movimento completamente desse corpo, né? Então, vocês querem me perguntar alguma coisa dessa teoria que foi vista, ou das dificuldades que vocês tiveram, ou desses 2 exercícios? Foi bem tranquilo? Foi muito difícil? Oi, Arthur? Ô, professora, foi tranquilo sim o exercício, eu achei, mas teve um vídeo que você fez da aula 2, aplicação 4, que eu não entendi muito bem a x 2 ponto, né, da aceleração, porque é dv/dt, só que você falou que também que pode escrever como dv, dx, dt. Eu não Isso. entendi Tá. essa... Então tá. Então eu vou responder sua dúvida no início dessa aula, que a gente vai fazer 2 exercícios que usam isso, tá bom? Tudo bem. Beleza? Mais alguém, gente, quer comentar desses exercícios? Na outra turma, eles acharam muito difícil um dos exercícios lá. Como é que tá isso? Se vocês não me derem feedback, eu vou seguindo, tá? Achei que tá tranquilo, tá legal. Só o segundo que eu achei um pouco mais difícil, professora, mas é mais por causa da integral mesmo. Da que era mais integração. Exatamente. Beleza. Então, o que vocês vão percebendo é igual, né? Eu falei com os meninos hoje mais cedo, é que às vezes você está na segunda página de resolução do exercício e já não lembra mais o que pediu. Por quê? Porque esses são exercícios em que né, a matemática que vai te levar geralmente a uma dor de cabeça maior. Então, é isso. O segundo exercício é um exercício de integração, em que você... Então, a minha sugestão é, esteja com uma tabela de integrais, tá? Então, pensa bem, vocês estão num processo remoto. Obviamente, eu nem considero aquela integral lá uma integral muito difícil, tá, gente? Que é uma integral de substituição. Existem integrais que são realmente difíceis. Então, que você faz exercício de equação diferencial com uma tabela de integral, testa depois a substituição, porque, sei lá, né, se o seu exercício do vídeo, você tem que fazer alguma coisa desse tipo. Então, atentem-se a esse fato, mas não deixem de ir para frente por causa de uma integral. Então, acessem as informações que vocês têm, vocês estão no remoto, né? Então, você abre o Google aí, você tem essa integral resolvida, tá? E é isso. Então, nós vamos cair diversas vezes em exercícios em que realmente, né, isso aconteceu várias vezes durante a minha graduação. Eu falo assim, nossa, o que eu estou fazendo, né? Já nem lembrava o que mais está pedindo, porque às vezes um passo matemático ele é muito mais chato do que a física do problema em si, tá? Mas isso faz parte, né, do estágio em que vocês estão, e assim caminharemos, tá? Então, beleza, vamos seguir para a aula 3. Vou desligar aqui. E dúvidas, vocês vão me parando, e aí você veja aí, Arthur, se você vai compreender. Então, qual que é o objetivo da aula de hoje, em termos de uma sequência? Nós vamos fazer 2 exercícios do Marion, que é a nossa bibliografia base, e depois nós vamos... esses exercícios, eles estão relacionados ainda a essa aplicação de equações diferenciais, tá? A aula de hoje é ainda sobre isso. E aí nós vamos fazer uma outra aplicação, que é resolver essas equações diferenciais em 2 dimensões, que é quando a gente considerar o movimento de projétil, tá? Então a gente já viu isso em cinemática, a gente já viu isso lá na física 1, mas a gente vai fazer hoje de um jeito mais formal, matematicamente, por aquelas integrações, tá? E aí no final da aula eu vou dar uma aplicação dessa parte do projétil, tá? Então a gente começa com o exercício, desenvolve umas equações e termina com o exercício. Então, vamos lá. Tá atrapalhando o áudio aqui, porque eu tô com o ventilador ligado. Se tiver, eu mudo a direção aqui. Tá atrapalhando, gente? Não, posso ir? Tá não, tá tranquilo, professor. Então, tá. Então, os exercícios são esses, 2.37 e 2.38. Vamos começar com 37. Alguém tá com o microfone ligado aí, gente? Não tá chiando aí?
Tá um pouquinho, mas eu acho que é aí, professora. Parou. Então vamos lá, gente. Uma partícula de massa m tem velocidade alfa sobre x, onde x é o seu deslocamento. Determine a força Fx, que é responsável, então, por um movimento desse tipo. Então vamos lá. Nosso objetivo é obter uma função força e eu conheço a velocidade. Como é que a gente parte, então, para achar essa força, pessoal? Minha ideia é trocando aqui as informações com vocês, tá? Derivar ele? Então, olha só. Vou partir, não sei quem falou ali, que eu já perdi, então vou partir da segunda lei de Newton, que me diz, né, que para eu achar força, é só pegar a massa e multiplicar pela aceleração, onde a aceleração, nesse caso, é dv dt, não é isso, gente? Só que notem uma coisa. Essa expressão da velocidade não é função do tempo, é função de x. Tá vendo, Arthur? É por isso que é útil você usar aquela regra da cadeia ali. Como é que eu posso escrever dv dt? Se v fosse lá um alfa, t ao quadrado, era fácil, né? Entendem, gente? Certo? Certo. Então, eu não tenho a velocidade em função de t. Então, o que eu vou fazer? Olha, o que é m dv dt? É m dv dx, porque aí isso faz sentido para mim, ó, porque a minha velocidade é função de x, dx dt. Tá? Então, isso é totalmente equivalente. Só que o que é dx dt? O que é a derivada da posição? É a própria velocidade, não é isso? Então, por isso que para eu achar a força nesse caso, basta eu fazer lá, ó, m, v, dv, dx. Pegaram aí quem tinha dúvida nessa parte? Acho que sim. Então, pessoal, vamos lá, ó. Então, a força vai ser igual a massa vezes a velocidade foi dada, a velocidade alfa sobre x. E quem que é dv dx? dv é alfa sobre x. Então, quem que é dv dx? Como é que fica essa derivada aí, gente? X sobre 2, né? Isso, vai ficar um x sobre 2 embaixo e É x elevado a menos 2 sobre 2? menos, então, ó, desce o menos alfa x a menos 2, né, ó. Ah, galera, vocês, derivada tem que estar aí na ponta da língua, hein? Certo isso aí, gente? Derivada de potência simples aí, ó. Alguma dúvida nessa derivada aí? Então, dv dx vai ficar menos alfa sobre x2. Né? Lembra que derivada de qualquer polinômio lá é nx elevado a n menos 1. Então, achamos que f de x vai ser igual a menos m alfa ao quadrado sobre x elevado ao cubo. Então, essa é a função força que eu estava procurando. Tá? Então, o que quer dizer isso, gente? Quando eu tenho uma força, isso vai me produzir uma aceleração que vai fazer com que a velocidade se altere daquela forma, alfa sobre x. Tudo bem? Podemos seguir aí? Sim. Então, vamos para o 38. E o 38 diz aí, ó, que a velocidade varia conforme alfa x elevado a menos n. Então, tudo começa muito parecido. Alfa x elevado a menos n, n é um número qualquer aí.
E aí ele te dá algumas condições iniciais. Lembram que condições iniciais são fundamentais para a gente definir os limites de integração. Então, a condição inicial fala que v de x igual a zero, no tempo t igual a zero, é igual a zero. E, então, são 3 letras aí. Determinar f de x, x e t e f de t. Então, f de x, x de t e f de t. Então, vamos começar, ó. Mesma coisa, ó. Como é que eu determino a força? Segunda lei. Força é massa vezes aceleração. O que é aceleração? dv dt. Mas, de novo, a velocidade não está expressa em termos do tempo para mim. Então, vou usar a minha regra da cadeia. Vai ser m dv dx, dx dt. dx dt é justamente a minha velocidade, né? Que foi o que foi dado. Então, a minha força vai ser igual a mv dv dx, tudo igual ao primeiro exercício. Então, vamos lá. mv. V é o alfa, x elevado a menos n. E agora, dv dx. O que é dv dx aqui? Vamos lá, galera, participa aí. Aí vai ser menos n, x, Isso. Menos n, alfa, alfa. x elevado a menos n menos 1. Isso. Exatamente. Então, vou substituir lá o meu dv dx, que vai ser menos n alfa, x elevado a menos n, menos 1. Então, cheguei à conclusão que a minha força, ó, que justamente ficou em função dessa posição, vai ser igual a, deixa eu organizar, vai ficar menos n vezes m, alfa, e aí eu vou juntar, né, as bases iguais, eu vou somar ali os expoentes, né? Então, vai ficar x elevado a menos 2n menos 1. Opa, o alfa também é ao quadrado, né? Ok? Então, essa é a minha função f de x. Eu tenho como a força varia com a posição da partícula. Nem sempre a força, você tem a função da força em função do tempo, né, gente? Por exemplo, uma força comum que é descrita em termos da posição é a força elástica, né? Força elástica é menos kx. Esse menos indica que ela é uma força restauradora, né? Em algum momento nós vamos esbarrar com um problema desses. Então, a força pode ser escrita em função da posição ou da deformação, né? Do deslocamento da sua partícula, tá? Normal. Então, vamos responder a letra B. Letra B pergunta quem que é x de t. X de t. Então, o que vocês fariam ali? Por qual caminho vocês iriam tendo o que foi dado? Qual que é a B mesmo? Desculpa. B pergunta como que eu acho a posição em função do tempo. Só que foi dada a velocidade. Integra aquela velocidade ali, não? Isso, então... Então, olha só. V é dx dt. dx dt é alfa x elevado a menos n, né? E agora, gente? Posso multiplicar os dois lados por dt, não é isso? Para fazer a integração, certo? Então, ó, multiplicando os dois lados por dt, vou ficar que dx é igual a um alfa x elevado a menos n dt. Posso partir direto aqui para a integração? Pode, ué. Pode. Então, mas aí, olha, esse lado aqui, ele está plenamente rearranjado? O que vocês acham? Não, você precisa isolar o t. Exatamente. Então, a gente tem que fazer a separação de variáveis, né? Então, as variáveis que estão aqui são x e t. Então, x tem que estar do lado de x e t do lado de t.
Então, eu passo x dividindo, vai ficar dx sobre x elevado a menos n, é igual, integral aqui, né? É igual a integral de alfa dt. Aí sim, então eu já vou fazer as integrais com os limites definidos, né? Por quê? Porque eu sei os limites. Então, olha, essa minha posição, os limites de integração, eles vão de uma posição inicial até uma posição final, tá? Lembrando que ele me deu a condição da posição no tempo t igual a zero, né? Que ele chamou de zero. E o tempo? Eu começo do tempo inicial até um tempo final, tá? Isso aí é como se os meus limites fossem números específicos, né, gente? Se você tem o valor, você substitui o valor, né? Então, a gente fala que isso é uma integral definida, né? Então, vamos lá. A integral da direita tá mole. A integral da esquerda é alguma coisa muito difícil? O que significa dx? Tem que fazer o U, né? Nem precisa disso, ó. Esquece o dx, né? Então, na verdade, a gente tem Mais lá um sobre x. 1 sobre x. O que é 1 sobre x, gente? Não é x a menos 1? Então, ó, 1 sobre x, esse fator aqui, ó, é 1 sobre... Nossa Senhora. Esse fator aqui, ó, é justamente 1 sobre x elevado a menos n, concordam? Isso é simplesmente 1 sobre x elevado a menos n, não é isso? Certo, gente? Certo. Ou seja, isso é a mesma coisa que x a menos 1 elevado a menos n. Ou seja, isso é x elevado a n. Tá? Então, na verdade, não preciso fazer nada. Então, isso aqui é a integral de x elevado a n dx, que é igual a 1 alfa. Integral de dt é t, né? De 0 até t é t. Dúvidas aí? Posso seguir, gente? Pode sim. Então, o que é a integral de x elevado a n? X elevado a n mais 1 sobre n. Mais um. N mais 1, exatamente. Então, olha só, gente, para quem tem dúvidas nessa questão, por que eu não boto a constante, né, mais c, etc., porque eu já estou fazendo, ó, esse é o resultado da minha integração, mas o meu limite de integração é de 0 até um x qualquer. Então, se eu for fazer isso, ó, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 menos 0, tá? Então, isso vai dar exatamente isso aqui, tá, ó. Então, isso aqui é igual a alfa t. Então, olha, cheguei à conclusão que x elevado a n mais 1 é igual a n mais 1 vezes alfa vezes o tempo. Ainda não respondi meu problema, né? É como se eu tivesse lá um x elevado ao cubo, né? Vamos supor que n é 2, é igual a alguma coisa vezes o tempo. Eu preciso é do x, então como é que eu baixo essa potência aí do x? Raiz de Multiplica dos dois lados. Isso, então, né, aqui eu não elevaria todo mundo a 1/3 para tirar, né, a raiz ali do x, a raiz cúbica. Então, aqui eu vou elevar todo mundo a 1 sobre n mais 1. É isso? Então, corta aqui. Então, ficou x é igual a n mais 1, que multiplica alfa t, todo mundo elevado a 1 sobre n mais 1. Então, isso aí é a minha posição da partícula em função do tempo. Né? Que descreve, então, tudo que eu precisava para o problema. E a letra C pede, então, f de t. E agora, qual que é o caminho, pessoal? A letra A pedia f de x e a letra C f de t.
Deriva 2 vezes, faz m vezes a aceleração. Derivar 2 vezes? Derivar 2 vezes em relação a x? Sim, a variável x que você achou agora em relação ao tempo, né? Deriva ela 2 vezes. Ah, tá. E multiplica pela massa, né? Isso, esse é o caminho. Ou então, simplesmente, foi o Marcos, né? Ou então, simplesmente aqui, Marcos, olha só. Eu já fiz isso antes, né? Ó. Se eu tenho a força em função de x e conheço x como função do tempo, é só substituir aquela expressão do x aqui. Certo? Sim. Que no fim das contas é exatamente o que você obteria fazendo isso aí que você falou. Só que isso aqui é menos trabalho. Então, ó, f de t é um f de x e é função de t. Então, ó, a minha função da força lá era menos n vezes m alfa ao quadrado, que multiplicava o x. Então, onde tiver x, eu vou substituir por esse n mais 1 alfa t, elevado a 1 sobre n mais 1. Então, era esse x elevado a menos n menos 1. Mentira, menos 2n menos 1. Então, é só combinar os expoentes ali, né? Então, vou chegar à conclusão que o meu f de t vai ser igual a menos n vezes m alfa ao quadrado, que multiplica n mais 1 alfa t, todo mundo elevado a menos 2n menos 1 sobre n mais 1. Tudo bem, então? Então, essas foram 2 aplicações aí do Marion de exercícios envolvendo equações diferenciais. Gente, a próxima aula é uma aula de assíncrona, né? Ainda de aplicações, em que vocês vão ver que é basicamente, vou continuar isso aí, só que considerando forças de retardo. Então, a única coisa que vai acontecer é que a minha equação diferencial, ela vai ter um termo de força a mais, né? Que antes, tudo que eu tô fazendo é assim, uma força que foi dada, ou tipo a força gravitacional lá, F é igual a m de x 2 pontos. Agora eu tenho mais forças envolvidas. Então, além da força que faz a bola cair, tem a força de retardo, que é basicamente aquele exercício, o último que vocês resolveram, né? Então, eu vou colocando forças, então a força resultante combina as forças, soma as forças, né? Prestando atenção nos sinais delas. A força resultante vai ser igual a mx 2 pontos. Então, obviamente, nós vamos cair em equações um pouco piores, mas estou só continuando, né? Mais do mesmo aí. Ok, gente, então podemos começar, então, a parte de projétil. Dúvidas, entenderam? Posso seguir aí, gente? Vou tomar uma aguinha aqui. Então, vamos lá. Movimento de um projétil. Movimento sem resistência, a próxima aula vai ser incluída a resistência. Lembrando, eu não sei, eu acho que vocês são da turma dos mais novos, então provavelmente vocês fizeram Física 1 há pouco tempo. Estou enganada? No início do ano. Tá. Então, basicamente, provavelmente vocês viram lá, movimento de projétil, né? A gente só vai ser um pouco mais rigoroso aqui matematicamente. Então, quais são as características básicas desse movimento? Quem não lembra? Ele é um movimento bidimensional, né?
em que eu vou analisar os movimentos x e y de forma separada, porque esses movimentos são completamente independentes. Então, o movimento de um projétil, que é também chamado de movimento oblíquo, né? É quando você dá a um corpo uma velocidade aqui, oblíqua, então uma velocidade que faz um ângulo θ, tá aqui no caso, né? Um ângulo θ ali com a horizontal. Então, eu posso desacoplar esse movimento em dois independentes. Um deles é o movimento em y. É como se eu tivesse lançado essa bola para cima, com uma certa velocidade aqui, ó, que seria, no caso, a componente y dessa velocidade. A componente y dessa velocidade é o quê, gente? V0 seno de θ, né? É como se eu tivesse dado um impulso para essa bola. Ela vai atingir uma altura máxima e vai voltar, né? Então, movimento só em y. É simplesmente acoplar a esse movimento uma velocidade em x, tá? Então, basicamente, eu estou associando um movimento de lançamento vertical, onde quem que existe o tempo inteiro durante esse lançamento? Ele não é um movimento retardado, né? Porque a bola vai freando até parar. Então, esse movimento de subida aí, por exemplo, é um movimento retardado, né? Em que a aceleração que existe é sempre a aceleração da gravidade. Não é isso, gente? Que a bola está nesse campo gravitacional, né? Existe a força peso atuando na bola o tempo inteiro. E ela é a única força, né, existente. Acoplado, então, a um movimento em x, em que eu pergunto para vocês, existe força na direção x? Não. Vocês concordam isso, pessoal? Então, lembra, tem muita gente que confunde o seguinte, mas se não tem força em x, por que ela andou em x? O que vocês responderiam? Aceleração constante? É a aceleração em x? Não vi quem falou. A aceleração em x... A aceleração em x é zero, concordam? Porque não tem justamente porque não tem força em x. O que faz essa bola andar em x é a velocidade que ela tinha. Então, muita gente confunde velocidade com força, né? Existiu uma força, gente, que atuou durante um intervalo de tempo muito curto. E a gente fala que é uma força impulsiva. É justamente a força que você fez para lançar essa bola, que o canhão fez para lançar a bomba, né? Essa força impulsiva, ela deu um momento para esse objeto, deu velocidade, né? Então, uma vez dada a velocidade, quando você está olhando para a bola andando, você não vê ninguém puxando essa bola o tempo inteiro, né? Então, não existe força, quando a gente fala força em x, é uma força que está ali o tempo inteiro atuante, ela não existe, né? Então, a força em x é zero, a aceleração em x é zero. Então, portanto, se o somatório das forças em x é igual a zero, eu estou na primeira lei, não é isso? Que é uma situação de equilíbrio, né? Como tem uma velocidade inicial, essa bola vai andar em mRU em x. Então, a velocidade em x que vale lá, ó, V0 cosseno de θ, ela vale esse valor o tempo inteiro, enquanto essa bola faz essa trajetória parabólica. Compreendem? Então, em Y, quando eu falo que existe essa força resultante em Y, não é porque existe alguém que está levando essa bola para cima, né? Porque se existisse essa mão, esse diagrama, ele tinha que ter essa força vertical representada o tempo inteiro, como alguém puxando essa bola para cima o tempo inteiro. Não, né? Então, a bola, ela segue por inércia, porque ela tinha velocidade. Mas ali, ela está sujeita a um campo gravitacional. É uma força de longo alcance, né, que a Terra está exercendo ali sobre a bola. Essa força, sim, atua o tempo inteiro na trajetória, né? Em todos os pontos da trajetória. Então, ok. O movimento em x é mRU, então o tempo inteiro a velocidade é constante. O movimento em y, eu vou colocar o tempo inteiro que a aceleração vale menos g, né? Menos 9,8 lá, metros por segundo ao quadrado. Tem gente também que se confunde com esse sinal. Quando que é G?
Quando que é menos G? O que que define isso? Então, quem define isso é o seu sistema de referência, né? Então, meu sistema de referência tá lá, ó. Coloquei ele aqui no canhão. Eu defini X positivo para frente, para direita, Y positivo para cima. A aceleração da gravidade é o vetor, né? É o campo gravitacional, ele está sempre direcionado para baixo, né? Porque a força é atrativa ali. Então, o tempo inteiro dessa trajetória, o G está lá para baixo. Então, ele é o tempo inteiro negativo, tá? Porque ele é contrário ao seu sistema de referência, tá? Agora, se por algum motivo você decidisse estudar que o movimento do projétil seria com um sistema de referência assim, ó, o Y cresce para baixo e o X cresce para frente. Você ia colocar que a aceleração da gravidade seria mais G, tá? Então, tudo é baseado no seu sistema. Por que esse sistema aí para baixo ele não é tão conveniente? Porque quando você está cruzando lá a parte de cima, olha, suas posições seriam todas negativas. Entenderam? Mas vai dar certo. A física é a mesma, né? Desisti de apagar isso. Então, qual que é o nosso objetivo aqui na aula de hoje? Obter a altura máxima atingida, né? A posição máxima atingida ali. O alcance dessa bola. O que é alcance? É a máxima distância horizontal percorrida. Aí, cuidado com essa definição, pessoal, porque... Eu vou até desenhar aqui, porque é o seguinte. Imagina que essa bola... Aqui está a bola, ela parte com uma velocidade horizontal e ela vai, então, exercer essa trajetória parabólica. Aí, muita gente acha que alcance é sempre dado por essa distância total aqui. Nesse caso aí, como ela foi atirada do chão, o alcance é exatamente essa distância R que eu mostrei, tá? Mas a definição de alcance é quando a bola atinge o mesmo Y de onde ela partiu, tá? Então, nesse caso aqui, ela tinha que voltar a atingir o chão. Então, isso define o alcance. Agora, lá naquele meu caso lá, ó, vamos supor que a bola, ela partiu daqui, né? Porque o canhão estava aqui, ó. Então, olha, o que seria o alcance nesse caso? A bola partiu de uma certa altura, tá? Então, o alcance não seria isso aqui tudo, não, ó. Não é o tanto que ela andou em X, não. O alcance é até ela chegar aqui, ó. É essa distância aqui, ó. Tá? Até os Y coincidirem. Então seria a distância percorrida, então. Seria até o tudo ali. Não, mas porque se você pegar a distância percorrida, ela é essa grandona aqui, né, ó. Então não é a distância total percorrida, Arthur. Entende? E se você for pegar a distância total que ela percorreu em X, é isso aqui tudo, ó. Então, é isso que eu tava falando. É. Então, o alcance não é isso. Ah, tá. O alcance entendeu? é do mesmo nível. Exatamente. Tá? Então, a expressão... Peraí. Ah. Com relação a essa questão de alcance e distância total percorrida em X, se tivesse esse um exercício, se só falasse, determine tipo, o alcance do projétil lançado, a gente ia ter que encontrar o tanto que a bola percorreu com relação ao mesmo nível ou a esse distância total que percorreu em X? Eu fiquei meio confusa. Quando falar alcance, você vai... Existe até nós vamos obter a expressão do alcance, tá? Você consegue deduzir a expressão do alcance. Então, quando você estiver mexendo com essa distância, que é não deixa de ser uma distância também, você está se referindo a essa distância entre dois pontos, tá? Agora, entendeu, Caroline? Agora, se ele te dá um exercício assim, igual esse segundo que eu mostrei, e te pede a distância total que o projétil percorre, então, você tem que saber essa distância verde, tá? Então, você poderia associar o alcance é uma fórmula, você usa o alcance, depois você pode tentar descobrir a distância daqui até aqui, por exemplo. Entendeu? Acho que sim. Professora, mas aquele primeiro exemplo que é azul também seria o alcance também, né? Isso, gente. É porque... Entendi. Quando eu falo... Porque tem muita gente que fala assim, que associa alcance com essa distância total percorrida. Essa não é a definição de alcance. E embora ela seja muito intuitiva, né? Porque alcance é o tanto que a bola alcançou. Não é isso, tá?
Alcance tem a ver com a bola voltar ao mesmo nível Y. E é a distância horizontal que ela caminhou para ela fazer isso. Entenderam? Qualquer exercício que estiver falando de alcance, 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 você está falando é dessa distância aqui, ó. Tá? E não da distância total em X, que é essa seta daí de baixo. Tudo bem? Só que quando que essas grandezas vão coincidir? Quando a bola estiver partindo do chão. Entendem? Não? Fala aí, gente, senão eu fico perdido. Tá. Em geral, os exercícios, provavelmente a bola começa do chão. Pelo menos eu acho que o que está na lista é assim. Então, o alcance e a distância total percorrida vão ser coincidentes, tá? Então, vamos lá. Vou sumir aqui, qualquer coisa vocês me chamam. Então, vamos lá. Vamos resolver esse exercício em X. Meu objetivo, tá, gente, antes de responder aquelas questões, eu vou conseguir responder se eu achar como é que a posição dessa bola, dessa partícula, fica em função do tempo, a posição X, e como é que a posição Y fica em função do tempo. Aí eu mapeei a bomba, né? Eu mapeei toda a posição da bomba. Então, vamos estabelecer minhas equações de movimento. Em X, o movimento é mRU. Se o movimento é mRU, a aceleração é igual a zero. Se a minha aceleração é igual a zero, eu parto da velocidade, então, ó. Como é que a minha velocidade em x, que é o meu x ponto, evolui no tempo? Essa velocidade não é constante, gente? Essa velocidade é o VOX, né? E VOX vale quanto? VO cosseno de θ. Essa é a minha equação de movimento que eu tenho. Simplesmente de olhar para o meu sistema. Concordam? X ponto é igual a V0 cosseno de θ. Posso seguir aí? Sim. Pode sim. Então tá. Então agora o que eu vou fazer? Olha, o que é o meu X ponto? O que é a minha velocidade em X? É dx dt. Então dx dt é V0 cosseno de θ. Então, agora eu posso fazer a minha integração para achar a posição em função do tempo, né? Multiplico os dois lados por dt, ó. Então, vai ficar que dx é igual a V0 cosseno de θ dt. Integro. Quem que são os meus limites de integração para minha posição? Minha posição, eu vou de uma posição x0, tá? Vou até considerar aqui da origem mesmo, né, gente? Que a gente está partindo da origem. Então, eu vou da minha posição x0, que é 0, até uma posição x qualquer, não é isso? E o tempo? Vou do tempo 0 até um tempo t qualquer. Então, a integral de dx é x, de 0 até x, vai ficar x mesmo. Então, x é igual a V0 cosseno de θ, integral de dt. Integral de dt é o tempo, de 0 a t é o próprio tempo. Então, ó, achei como a posição x dessa bola muda em função de tempo. Notem que ela muda de forma linear, como esperado, né? Porque o movimento tem velocidade constante. Tá? Isso é tudo que a gente faz em x. X é muito simples, né? Agora vamos passar para y. Então, lá em y tem aceleração. A aceleração, que é o y, 2 pontos, é sempre igual a menos g. Então, como é que eu vou sair daqui e chegar lá no y de t? Como é que a posição da bola muda com o tempo? Como é que eu faço para sair disso? Tem que fazer a integração, não é isso? O que alguém ia falar? Pode falar aí, gente, que aí vocês vão me ajudando. Voltar no outro rapidinho. Hã? Voltar no outro? Voltar no X, rapidinho. Tá.
Pode ir aí, Bárbara. Pode sim, professora, obrigada. Então, agora, olha só, gente. Eu tenho que... Isso aqui é a mesma coisa de estar assim, ó, gente. A é igual a menos G. Só que o que é a aceleração? A aceleração não é a derivada da velocidade? Então, dv dt é igual a menos G. Agora tá fácil de eu obter a velocidade, não tá? Que é simplesmente integrando. Não é isso? Então, ó, multiplico o dt dos dois lados, tenho lá, ó, que dv é igual a menos g dt. Integro aqui, integro aqui. Olha só. O que é a integral de dv? V? O próprio v, não é isso? Então, ó, só que quais são os meus limites de integração? De uma velocidade, então, inicial até uma velocidade final. Gente, olha só, nós estamos integrando isso pensando na trajetória como um todo. Né? A trajetória do projeto como um todo. A velocidade inicial é qual? Em y. É a velocidade lá inicial em y, v0 seno de θ, que é esse v0 aqui, ó, v0y. Até uma velocidade qualquer, porque você vai integrar, eu estou olhando para tudo, entendeu? Para qualquer ponto dessa trajetória. Então, a velocidade nesse ponto em y é quanto? Um vy qualquer. Eu quero obter uma expressão geral para isso, tá? Então, o g é constante, então os limites de integração para o tempo aqui vão ser de 0 até t, tá? Então, quando eu resolver essa integral, então a integral de dv é a própria velocidade, nos limites de v0 até um v qualquer, né? Então, isso aqui vai ser igual a menos g, que sai da integral do dt é o próprio tempo, de 0 até um tempo t qualquer. Então, vai ficar lá, ó, vy menos v0y é igual a menos gt. Então, eu cheguei à conclusão que a velocidade y dessa partícula, em qualquer instante de tempo, ela vai ser igual à velocidade inicial dela, que é quanto? v0 seno de θ menos gt. Ainda não terminei de resolver meu problema, né? Porque eu cheguei na velocidade em qualquer instante de tempo. Eu preciso achar a posição. Gente, isso é familiar para vocês. Lembram? Só que a gente está fazendo com um formalismo matemático. Porque o que a gente sabia da cinemática quando eu tenho um movimento com aceleração constante? São aquelas 3 equações? V igual a VO mais AT. D igual a VOT mais meio de AT quadrado, não é isso? Eu podia usar... Sim. Eu podia usar aquelas equações direto aqui, como vocês fizeram na primeira lei, né? Ou na física 1, tá? Só que eu estou derivando essas equações, eu cheguei nelas, tá? Então, olha, isso aqui é exatamente isso que está dizendo, ó, que a velocidade em y do projétil é igual à velocidade inicial, v igual a VO, mais AT. Só que a aceleração em y é menos g, tá? Então, cheguei na velocidade, o que eu tenho que fazer? Integrar de novo, porque eu quero a posição. Então, o que é a velocidade? Velocidade é dy dt. Então, dy dt é v0 seno de θ menos gt. Multiplico os dois lados por dt. Menos gt dt. Então, vamos lá fazer as minhas integrações. dy, a integral disso vai ser y, que é a própria posição. Ah, e a posição varia de quanto a quanto? A posição inicial varia lá de um y0, que eu vou também considerar, vou considerar y0, né? Ali até ele... Porque se eu considerar que meu sistema está aqui no chão, né, gente? Ele começa ali de uma certa posição inicial, tá? Então, tudo bem. Ups. Então, de um y0 até um y, uma posição qualquer, né? Tempo de 0 até um tempo t qualquer.
certo. Então, a integral de dy é y. Fazendo os limites de integração, isso vai ser y menos y0 é igual. Isso aqui é tudo constante. Então, vai ficar v0 seno de θ. E multiplico o tempo. Menos g é constante, integral de t dt. T ao quadrado sobre 2. Exatamente. Então, essa é uma equação importante, que eu achei, então, ó, que o y de t, a posição y desse objeto, vai ser igual a y0, que é onde ela está lá, tá? Mais v0 seno de θt, menos gt ao quadrado sobre 2. Tá? Então, considerando o meu sistema, então, na verdade, deixa eu até desenhar aqui, se eu desenhar aqui melhor, ó. Daqui que eu tô olhando meu sistema, né, ó. É y, e aqui é x, e aqui tá a origem, ó. E aqui ele tá partindo de um y0. Isso também é familiar para vocês, por quê? Por causa daquela segunda equação, d é igual a VOT mais meio de AT quadrado. O que é D? D é o deslocamento em Y. O que é o deslocamento em Y? Y menos Y0. Então, ó, deslocamento é igual a VOT mais meio de AT quadrado. Então, a gente obteve isso. Então, ó, isso fecha a análise do movimento de projétil. Tudo que você vai fazer agora é manipulação dessas equações, tá? Então, o movimento de projétil, ele vem todo de uma integração. De integrais simples, né? Então, agora vamos cumprir o objetivo lá da nossa questão, que era obter o alcance, tal. Então, como é que eu vou obter o alcance, pessoal? Ó. O alcance R. Alcance R, lembrem que é aqui é o meu X, aqui é o meu Y, aqui é a minha origem, mas por algum motivo a minha bola parte daqui, que é o meu Y0, e ela vai seguir essa trajetória. Então, o alcance é a distância horizontal percorrida quando a bola atingir essa posição. É uma definição, tá? Ou seja, vocês concordam que eu atinjo o alcance quando a posição da bola foi exatamente igual à posição inicial da bola, não é isso, gente? Então, se você fizer nessa equação aqui, ó, vou chamar essa equação aqui de 4. Então, se na equação 4, ó, eu colocar que y é igual a y0, ou seja, que é quando a minha bola volta para a posição inicial. Vocês concordam que eu calculo o tempo que a bola gastou para chegar nessa posição? Ó, que esse termo vai cortar com esse termo. Então, eu vou chegar, ó, que V0 seno de θ t é igual a meio de g t ao quadrado. Concordam, gente? Estão acompanhando ou estão viajando aí? Sim, Então, olha, por que essa é uma equação de segundo grau? Ela tem duas possibilidades para isso acontecer. Para quais tempos a posição de uma partícula é igual à posição inicial? No tempo t igual a 0, né, gente? Porque, né, se eu olhar para a partícula no tempo t igual a 0, a posição que eu olho para ela é a posição inicial. Então, exatamente, ó. T igual a 0 é a solução trivial dessa equação. A outra solução é o quê? É o t igual a 2V0 seno de θ sobre g. Então, passados 2V0 seno de θ sobre g, eu teria que ter números para achar quantos segundos isso vale. Passados tantos segundos, a minha partícula chegou lá nesse ponto verdinho que eu mostrei ali, tá? Mas isso é em Y. O que isso tem a ver com o alcance agora? Agora eu vou levar esse tempo onde? Lá no X, estão vendo? Porque se eu substituir aquele tempo
que é o tempo que a bola leva para chegar naquela posição, eu tenho exatamente quanto que vale aquele x, que é justamente o meu alcance. Concordam? Uhum. Sim. Sim. Com certeza. Então, ó, levando o tempo t, logo o alcance vai ser igual ao x, quando o tempo for igual a 2v0 seno de θ sobre g. Isso vai dar v0 cosseno de θ, que multiplica, então, 2v0 seno de θ sobre g. Então, o alcance de um projétil é dado por 2v0 ao quadrado, seno de θ, cosseno de θ sobre g. Essa geralmente não é a expressão que é mostrada nos livros, geralmente é dada essa expressão assim, ó, v0 ao quadrado, seno de 2θ sobre g. Que são equivalentes, lembrando daquela relação trigonométrica, né, gente? É isso que vai embaralhando os exercícios, né? O que é seno de 2θ? É seno de θ mais θ, né? Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Lembram disso? Então, ó, seno de 2θ é seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Então, isso é justamente 2 seno de θ, cosseno de θ. Tá, ó. Ok, então? Então, se você tem a velocidade inicial com a qual você arremessou o canhão, tantos metros por segundo, e tem o ângulo de lançamento, você sabe a gravidade, você sabe o alcance desse objeto, tá? Outra pergunta que nós falamos é o quê? Ah, tá. Para qual ângulo esse alcance vai ser máximo? Para qual ângulo esse alcance vai ser máximo, gente? 45. Isso. Então, θ para o alcance máximo é igual a 45 graus, ou seja, π sobre 4. Né? Nesse caso é fácil de ver, tá, gente? Porque se você jogar aqui π sobre 4, né, ou 45, vai dar 190, você maximizou o R. Em diversos exercícios que vocês forem fazer, inclusive nesse exemplo que eu vou dar, né, alguns exercícios do Marion aí, você tem expressões complexas. Complexas que eu falo é difíceis mesmo, né, de tacar ali um número e ver que aquilo é máximo. Você podia ter um alcance que é, né, seno ao quadrado de não sei o que e tal. Então, como é que eu faço para maximizar uma função? Já vou dar essa dica, porque provavelmente, se eu não me engano, não sei se no exercício 7 pede isso, essa é sempre uma pergunta comum, tá? Então, notem o seguinte, se você tem uma função y de x, tá? Vamos supor que você tem uma função y de x, e essa função aqui, ela tem um máximo, né? Ah, exatamente, ela tem um máximo num certo x. Eu quero saber para qual x y é máximo. Essa é a minha pergunta lá do alcance, né? Então, como é que a gente faz em termos lá de cálculo? Como é que você faz para achar o máximo de uma função? O que você sabe ali no máximo? Sobre a derivada dela. A derivada é zero, né? Então, ó, lembrem que derivada é a inclinação da reta tangente naquele ponto. Ah, então qual que é a derivada da função nesse ponto? Ah, calcula a inclinação da função ali, né? Da reta tangente ali. Qual que é a derivada nesse ponto? Ah, calcula a inclinação dessa reta. Então a gente vê, olha, que nesse ponto inicial que eu marquei a derivada é positiva, no outro é negativa. E no ponto de máximo? No ponto de máximo, a derivada é zero. Então, para a gente maximizar essas funções, então o que nós vamos fazer?
Só deixar como uma dica, o que eu poderia fazer, né? Calcula a derivada de R em relação a θ, né? Porque é o θ que tem que maximizar. Então, a derivada de R em relação a θ igual a essa derivada a zero. Tá bem? Se a gente fizer essa derivada, vocês vão ver que dá direitinho para você achar o π sobre 4. Tá? Isso pode ser útil. Tudo bem aí, gente? Sim. Certo? Sim. Beleza. E agora ficou faltando a parte da altura máxima. Altura máxima atingida. Cadê? Tem caneta aqui. Então, deixa eu ver aqui. Cadê o Y? A altura máxima tem a ver com Y, né? Aqui. Então, ó, lá na altura máxima do projétil, vou pegar esse ponto aqui. Como é que eu poderia resolver, né, essa questão? É como se eu preciso do meu Y máximo aqui, né, ó. Posso ir por alguns caminhos, eu acho, aqui, mas... O que a gente sabe desse ponto, pessoal? O que eu sei do ponto de altura máxima? De uma grandeza derivada finita. é zero? Então vai ser 0. Exatamente. Alguém falou X aí? Não, Y, né? A velocidade nesse ponto... Ah, uma boa pergunta aí, deixa eu até aparecer. Pessoal, nesse ponto azul que eu marquei, a velocidade do projétil, eu posso falar que é zero? Só em Y, só. Isso, né? Porque em X ela continua com aquela componente constante, mas em Y zerou, né? Lembra do movimento desacoplado. Então, a velocidade em Y é igual a zero. Então, o que pode acontecer? Esse é um caminho que eu posso ir, ó. Então, eu tenho a expressão da velocidade que a gente achou, né? Eu posso achar o tempo para o qual a velocidade y é igual a zero. Né? Que é fácil de ver ali, olha. Isso tem que ser igual a zero, então o tempo vai ser V0 seno de θ sobre G. E aí, o que eu vou fazer? Levar esse tempo onde? Lá na expressão de y, né? Quando eu jogar aquele tempo ali, eu vou ter o y máximo que foi atingido. Certo? Certo. Levo em y e acho o y máximo atingido. Depois vocês podem finalizar aqui, eu tô até com... Vou até deixar a expressão final aqui, para vocês conferirem depois. Nós vamos achar aqui, ó. Opa. Pode ser y ou h aí, né? Vai ser igual a y0 mais v0 seno de θ ao quadrado sobre g menos v0. Eu tenho que tirar o mínimo aqui ainda. Dá para melhorar essa expressão se o y0 for zero, tá? Só deixei ela geralzona mesmo. Então é isso, pessoal. A gente transformou, então, nosso conhecimento de projétil em resolver equações diferenciais, tá? E depois combinar... Oi.
Esse Y0 vai ser a altura que o canhão tá ou a altura do chão? Então, nesse caso aqui, é Y0, não, deixa eu te responder de forma geral. Y0 é a posição inicial da sua bola em relação ao seu sistema de referência. Certo? Então, olha, imagina que nesse caso ali é a altura do canhão. Porque aqui está a origem do meu sistema de referência, que está lá no chão, Rogério, né? Está lá no chão, certo? Sim. E a bola começou aqui, ó, numa posição Y0. Tá bom? Então, Y0, vamos supor que o canhão está aqui a 1 metro. Então, Y0 é igual a 1. Se parte do zero, né? Se sua bola, como muitos exercícios fazem, é parte do zero, seu Y0 é 0. Tá? Entendeu, Rogério? Entendi, ok. Entendi. É porque eu não quis sumir com essas constantes, justamente porque nem sempre o projétil parte dessa situação, né? Parte do chão, do zero. Então, depois aparece... Não, essa dúvida minha é que eu achei que o Y0 era sem nada, aí depois eu adicionava meio que a altura do canhão, por exemplo. Mas então o Y0 vai de acordo com a questão. O Y0 vai de acordo com a origem do seu sistema de referência. Né? Então, meio que de acordo com a questão, que a questão vai dar. É. Meio que, se é no canhão, se é no chão. Isso. Mas lembrando, Rogério, que na verdade a questão, ela nunca ela vai te dar um desenho, né, digamos. Mas a posição do seu sistema de referência é você que escolhe, tá? Beleza, professor. Obrigado. Beleza. Então, essa aula é o quê? 3:10, gente? É, né? Sim. Então, eu só vou fazer um exemplo de uma questão que aparece aqui, de projétil, ela parece ser bem diferente, assim, mas vocês vão ver que é um projétil classicão que está lá, tá? Professora, caso tenha uma questão desse tipo, por exemplo, do canhão, e que me peça o alcance, aí no caso eu não preciso calcular a distância total. Eu posso assumir a minha origem como sendo o próprio canhão para eu não ter que preocupar com o Y0? Pode. Aí você vai, onde tiver Y0, seu Y0 vale 0. Então ele vai sumir das suas expressões. Eu poderia fazer isso para facilitar, no caso. Pode. Entendi. Tá. Então, agora eu vou fazer uma questão aqui que não tá no livro, é um exemplo aqui que eu peguei. Um exemplo para vocês aplicarem o conceito de projétil. Vou colocar aqui o que a gente precisa de alcance, tá, gente? Só para a gente recapitular a expressão, alcance, lembra que é dado por velocidade ao quadrado inicial, seno de 2θ sobre g. E aí esse exercício fala o seguinte. Imagina que um canhão, ele é apontado para cima. Então, um canhão apontado, primeiro tem essa informação aqui, tá? Depois eu enuncio o problema. Tem um canhão que é apontado para cima com uma velocidade V0, tá? Então, um canhão, quando apontado para cima, lança uma bola a uma altura máxima L. Como é que eu posso expressar, pessoal, essa velocidade? Só porque eu vou precisar disso depois, tá? Como é que eu posso expressar essa velocidade em termos de L e da gravidade, por exemplo? Então, ó, esse é um exercício de lançamento, só que o projeto está todo na vertical, né? Um exercício de lançamento vertical.
Então, lembrem daquelas expressões que a gente tem. Aqui eu vou usar esse atalho que eu sei que, ó, velocidade ao quadrado, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2AD. Não é isso? Quando esse canhão aí original, ele lançar essa bola a essa altura máxima, o que acontece com ela lá em cima? Para. Então, a velocidade final é 0, não é isso? Então, ó, e a aceleração? A aceleração é igual a quanto, pessoal? Menos g, concordam? Porque o tempo inteiro, se eu fizer o diagrama de corpo livre desse objeto, a única força que atua é o peso e essa força está sempre para baixo. Então, a aceleração é sempre para baixo. Então, a aceleração é menos g. Então, eu cheguei à conclusão que 0 é igual a v0 ao quadrado menos 2g. Qual que é o meu deslocamento em y? O L. Não é isso? Então, meu V0 é igual a raiz de 2GL. Tá? Então, basicamente, é que nós vamos precisar disso depois, só para não ficar confundindo vocês. Então, basicamente, para um canhão que aponta para a vertical conseguir levar uma bola até uma altura L, ele precisa lançar essa bola com uma velocidade raiz de 2 vezes G vezes L. Tá? Agora eu vou começar o problema que fala o seguinte. Ao invés desse canhão lançar essa bola na vertical, ele vai lançar a bola por um plano inclinado. Esse plano inclinado faz um ângulo θ, e ele vai lançar a bola exatamente com essa mesma velocidade desse canhão inicial, tá? Por isso que eu fiz esse passo. Então, tem uma velocidade V0 aqui, onde V0 é raiz de 2GL. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Agora, então, a bola vai subir pelo plano inclinado, vai percorrer uma distância L, e aí sim, ela vai seguir por um movimento de projétil comum, né? Então, aqui ela vai chegar com uma certa velocidade aqui, e aí sim ela vai executar o movimento que a gente está acostumado. E aí, a pergunta é, com qual ângulo? Então, deixa eu até escrever aqui para vocês. Qual deve ser o ângulo de lançamento para que o alcance seja máximo? Então, percebem a diferença? É o mesmo exercício de projétil, a gente já sabe calcular o alcance, mas eu não posso falar que o alcance agora, que o ângulo é 45, igual vocês falaram. Porque eu sei que 45 maximiza aquele alcance lá, sem plano inclinado, né? Entenderam o problema? Então, cadê meu alcance? Meu alcance é justamente isso aqui, ó. Professora, calma aí. A velocidade vai ser constante durante todo esse trajeto no plano inclinado L? Não, não. Ele Só vai faz. sair dali com uma velocidade... Ah, entendi. Exatamente isso, Arthur. Achei Esse que que era é o estilingue. problema. Então, olha, a única coisa que o problema informou é que ele, ao invés de eu lançar na vertical agora, eu vou lançar num plano inclinado. Mas ele vai partir aqui de baixo, vou chamar isso aqui ponto 1, então, ó, vou chamar de ponto 0. Ele vai partir desse ponto 0 com essa velocidade V0 aí, ó, que é raiz de 2GL. Então, no caso, tem que determinar a velocidade que ele chega, para depois determinar o Exatamente. alcance. Isso. Então, olha só, gente, o alcance, a expressão do alcance, vocês concordam que ela é exatamente a mesma? Ela é V0, eu estou olhando por essa expressão que nós deduzimos aqui, né? Ó. Só que quando eu falo V0, é a velocidade, né, inicial, quando ela vai ser lançada. Então, é como se fosse um V1 aqui, concordam? Não é mais o V0 lá da base do plano. Porque ali no plano não tem movimento nenhum de projétil. No plano é um movimento num plano inclinado. O movimento de projétil, ele começa lá no ponto 1. Não é verdade?
Então, o meu objetivo é, se eu descubro a velocidade com que ele chega lá no alto do plano, que é a velocidade de lançamento dessa bola, aí sim é só eu substituir na fórmula do alcance, porque aí vira um problema normal de projétil, onde o alcance, então, ó, é V1 ao quadrado, seno de 2θ sobre G. E eu vou ter que maximizar essa expressão ali para ver quanto que é esse ângulo. Entenderam o problema? Não, ainda não, calma aí. Esse plano aí tem um coeficiente de atrito ou... Não, plano sem atrito. Boa, Arthur. Mas poderia ter, professor. Poderia ter. Ah, tá. O plano é sem atrito, a bolinha simplesmente foi lançada com uma velocidade, então vocês estão aproximando do que vocês têm que perguntar mesmo, né, gente? Porque o movimento do plano, ele é de que tipo? Acelerado, retardado, velocidade constante? Quanto menor o L, maior vai ser o R, não? Vai. A gente Mas pode e aí? colocar o L menor e o R vai ser grande. O menor L possível e o R vai ser grandão. Tá, mas o L pode ser tão menor quanto eu queira, né? Tipo assim. Posso, né? Quanto menor for minha... Essa relação, ela é verdadeira. Quanto menor o L, maior vai ser o meu alcance. Mas eu não tenho, Rogério, eu posso construir um L tão pequeno quanto eu queira, entendeu? Então não é isso. É em função do θ. É em função do ângulo. Então, olha essa pergunta de novo, por favor. Então vamos lá. Resumindo a pergunta. Esse ângulo ali em cima vai ser o mesmo do de baixo? Vai ou não vai, gente? Sim. Não. Vai? Vai. Porque no plano, Arthur, né, que perguntou, Rogério, não sei. Foi o Rogério que perguntou, não foi eu, não. Então, Rogério, porque a velocidade, ela está seguindo num plano, ó. O vetor velocidade está sempre paralelo ao plano. E o plano forma um ângulo de θ com a horizontal. Certo. Tá? Então, o ângulo é θ mesmo. Então, ó, basicamente, quem perguntou aí, repete tudo a pergunta. Resumindo, é o seguinte, a bola parte da base do plano com uma velocidade V0, dada por raiz de 2GL. Determine o alcance, qual é o ângulo para o qual o alcance R é máximo. Então, gente, presta atenção, ó. Come o problema por partes. Primeira coisa que eu tenho que pensar é quem é esse alcance. Porque o alcance, eu tenho a expressão. O alcance é lá, ó. O alcance de um problema de projétil é só pegar o módulo da velocidade inicial, elevar ao quadrado, multiplicar por seno de 2θ e dividir por G. Depois, para eu maximizar isso, aí eu penso, qual é o ângulo que maximiza esse R aqui? Mas primeiro eu preciso dessa expressão. E o que falta para eu obter a expressão do alcance, desse novo alcance? V0? V0 eu tenho, V0 é lá, é raiz de 2GL. O V1. Exatamente o V1. O que eu preciso é achar a velocidade. Exatamente. Então, a velocidade com que ele parte lá do fim do plano. Então, o objetivo seu é isso. Como achar V1? Se você tem a velocidade V0, que é raiz de 2GL, isso é um número qualquer, tá, gente? Como é que você acha V1? Esse é um problema de física 1. Olha lá para o seu plano. Quando essa bolinha estiver subindo, ela partiu com uma velocidade V0 aqui, né? Olha, esse é seu movimento pelo plano, ele é de que tipo? Ele tem uma aceleração constante? Vamos lá, para eu saber isso, eu tenho que saber o diagrama de corpo livre. Gravitacional. Não é gravitacional. Mas ela depende da gravitacional.
Então, olha só, gente, aqui é o peso, né? O peso é mg. Aí eu posso pegar o peso e dividir o peso em py, onde o ângulo rebate aqui, e px. E tem a normal também, não? E a normal. Isso. Não tem mais nada porque não tem atrito, né? Se tivesse atrito, aí eu tinha que... Movimento ao contrário. Exato. E pegar o coeficiente de atrito. Em y, o que acontece nesse plano? Em y, a normal é igual a py, não é? Então, a força resultante desse movimento é em x. Então, ela produz uma aceleração. Então, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração dessa bolinha em x. X lembra que está ali, ó, é a direção do plano, ó. Né? Quem que é a força resultante nessa bolinha? PX. Px. E no caso, quanto que vale Px? MG. MG seno de teta. Isso. Menos mg seno teta. Menos porque ela está contrária à subida ali, ó, do eixo que eu defini. É igual a m vezes a aceleração em x. Então, quanto que vale a aceleração? Menos g seno teta. Tá? Então, isso é um problema simples de plano inclinado. Se eu tenho a aceleração, então notem que esse movimento é desacelerado, né? Porque, imagina, você está lá, é o que acontece com a gente. Você chega na base do topo zunado com uma velocidade e você é freado, né? Então, gente, como é que eu acho a velocidade aqui, ó? Que eu vou chamar de V1. Lembra que V quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2AD. Não é isso? A velocidade final é a minha velocidade V1, que eu estou querendo saber. A velocidade inicial ao quadrado. A inicial foi dada lá, ó, que é raiz de 2GL. Ao quadrado 2GL. vai ser 2GL. Menos 2 vezes A, que é G seno... já pus o sinal da aceleração aí, né? Então, menos G seno teta. Quem que é o meu deslocamento? Da base até o topo. L. L. Então, eu cheguei à conclusão que o projétil vai chegar lá em cima com uma velocidade que vai ser 2GL, 1 menos seno de teta, raiz. Então, aí eu resolvi meu problema. Fisicamente, agora eu resolvi meu problema, porque eu já achei... Tá vendo como o problema ele pode complicar a sua vida num negócio que nem... né? Um negócio bem anterior, ó. Então, o meu alcance, a fórmula do alcance, virou o quê? Lembra que a fórmula do alcance é a velocidade com que ele foi lançado ao quadrado, ó. Então, V1 ao quadrado, o que mais mesmo? Seno de 2θ sobre G. Então, ó, V1 ao quadrado vai ser lá o 2, nem precisava, né, ter tirado a raiz. 2GL, que multiplica 1 menos seno de θ, vezes seno de 2θ sobre G. Então, esse é o meu alcance. E para eu maximizar o alcance, esse é um problema já difícil de você simplesmente caçar um ângulo em que você vai maximizar isso só olhando assim, tá? Então, aqui, ó, então vale aquela dica, ó. Deriva R em relação a θ iguala isso a zero. Né? Porque a derivada é zero num ponto de máximo, quando você maximiza a função. Isso aí, eu posso até abrir um fórum lá depois, nas aulas, isso vai dar uma contaiada, aí que você vai ver, você vai gastar mais tempo fazendo essa derivada, que ela parece inofensiva assim, mas ela é chatinha. Quando você fizer essa derivada, pessoal, aí nós vamos encontrar que o ângulo é 25,7 graus. Tá? Então, muito cuidado com os problemas que eles são apresentados de um jeito que parece, às vezes, que você tá perdido, né? Não vai aparecer nenhum problema lá sem pé nem cabeça. É só você comer o problema aos poucos. Você tem que fazer as perguntas corretas, como vocês foram fazendo aí ao longo do exercício. Tá?
Então, gente, essa é a aula de hoje aí. Eu vou parar a gravação, mas vou fazer uma chamada alto aqui, tá?